Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Mula sem cabeça. O cheiro de enxofre chegou antes do som dos cascos. A noite estava espessa, como se a escuridão tivesse sido pintada com carvão e breu. Nenhuma estrela ousava piscar no céu, e a lua, tímida, se escondia atrás das nuvens grossas. O vento cessou de repente, como se a própria natureza tivesse prendido a respiração diante do que se aproximava. Na beira de uma estrada esquecida entre duas cidades do interior, o velho Silvério sentiu os pelos do braço se eriçarem. Estava acostumado com o silêncio do campo, mas aquele silêncio era diferente. Não era ausência de som, era ausência de vida. O farfalhar das folhas, o coachar dos sapos, o cantar distante das corujas, tudo sumira. Então veio o trote. Primeiro um, depois outro, como se alguém cavalgasse com fúria. Mas não havia luz, nem lanterna, nem voz. Apenas o som infernal de cascos golpeando o chão com uma pressa desesperada. Silvério recuou, olhos arregalados, a mão trêmula buscando o terço no bolso da camisa. Do meio da estrada, surgiu a criatura. Um corpo de égua musculosa e negra como o pecado, cuspindo fogo pelas narinas inexistentes. Porque, no lugar onde deveria haver cabeça, havia apenas um jato flamejante, como uma tocha viva. A criatura relinchava em agonia, e o som era como um grito humano engolido por labaredas. Silvério caiu de joelhos, rezando entre dentes, mas a mula sem cabeça não o tocou. Passou por ele com velocidade absurda, deixando no ar um rastro de enxofre e fumaça. Ao longe, ouviu-se um último estalo de chicote, um relincho que parecia um lamento, e o silêncio voltou, pesado. Ele ficou ali por horas, incapaz de se mover. Quando finalmente teve forças para se levantar, notou que onde os cascos da mula haviam tocado, a terra estava queimada. A estrada tinha cicatrizes negras, como se o inferno tivesse deixado suas pegadas ali. Na cidade, ninguém quis ouvir sua história. Chamaram-no de velho bêbado, de visionário. Mas Silvério sabia o que vira. E mais do que isso, sentia que ela voltaria. Porque aquele não era um aviso. Era uma caçada. Em uma vila esquecida chamada Pedra Moura, as velhas ainda cochichavam sobre a moça que amou um padre. O nome dela já se perderá no tempo, mas todos sabiam da tragédia. Uma paixão proibida, juramentos trocados ao pé do altar, beijos dados às escondidas no confessionário. O padre, homem de fé inabalável, resistiu por meses. Mas o desejo é astuto, e a carne, fraca. Numa noite de tempestade, entregaram-se nos fundos da igreja, sob os olhos de santos de pedra. Ela engravidou. Ele enlouqueceu. E o pacto foi selado com sangue e fogo. Naquela mesma noite, ele a amaldiçoou. Gritou palavras em latim que não aprenderá no seminário, palavras que pareciam ter sido sopradas por vozes ancestrais. A vila acordou com o cheiro de queimado. A igreja ardeu em chamas e o padre desapareceu. Dizem que a mulher foi vista fugindo nua, coberta de sangue e lágrimas. Dias depois, começaram os relatos. Uma criatura galopando em fúria nas noites de quinta para sexta, cuspindo fogo, sem cabeça, deixando pegadas incandescentes. Sempre nos arredores de igrejas, sempre após os sinos tocarem pela última vez. A vila tentou se proteger. Cruzaram os caminhos com sal grosso, colocaram espelhos virados para fora nas janelas, queimaram ervas. Nada funcionava. A cada 7 anos, a maldição se intensificava. E os que ousavam rir da lenda, acabavam com a casa reduzida a cinzas ou enlouqueciam. Hoje, as crianças não saem mais à noite, e os sinos da igreja estão quebrados. Mas ainda há quem escute o trotar infernal ao longe. A mula sem cabeça não esquece. Nem perdoa. Na beira de um morro íngreme, havia uma casa abandonada, cujas janelas pareciam olhos cegos observando a vila. Diziam que ali a mula descansava entre uma noite e outra, enterrando os gritos das almas que cruzavam em sua jornada. Ninguém ousava se aproximar, mas um grupo de jovens resolveu desafiar o medo numa noite de lua nova. Eles chegaram com lanternas, risadas e garrafas. Queriam provar que a lenda era só isso,
uma história para assustar criancinhas. Entraram, chutaram portas, rabiscaram paredes com palavrões. Mas quando o primeiro grito veio, ninguém conseguiu fingir que era brincadeira. Veio das paredes. Um grito feminino, rouco, como se 1000 preces desesperadas estivessem sendo sufocadas. As luzes das lanternas falharam, e uma fumaça espessa tomou conta do corredor. O calor ficou insuportável, como se o inferno tivesse aberto uma fresta sob o chão de madeira. Do teto, gotas de sangue começaram a pingar. Um por um, os jovens foram tomados por visões, uma mulher de vestido rasgado, olhos queimados, implorando por misericórdia. Depois, um padre rindo em meio às chamas, com a pele derretendo como vela. A porta não se abria mais. Eles gritavam, batiam, imploravam. Mas a casa parecia viva, faminta. Quando finalmente conseguiram escapar, ao amanhecer, só restavam 2. E eles jamais voltaram a falar. Vivem hoje em silêncio, com os olhos sempre voltados para o chão, como se tivessem visto o fim do mundo. A casa ainda está lá. Mas agora ninguém ri da mula sem cabeça. Nem mesmo os que nunca acreditaram. Dizem que, se você escutar o som do chicote 3 vezes, ela está perto. A primeira vez é um aviso. A segunda, uma ameaça. A terceira, é tarde demais. Jonas, um caminhoneiro que fazia rotas pelo interior do Goiás, ouviu esse som certa madrugada enquanto atravessava uma região de mata fechada. O primeiro estalo veio quando ele parou para urinar na estrada. Olhou ao redor, mas não viu nada além da escuridão. Achou que fosse só um galho quebrando. Continuou a viagem. 20 minutos depois, veio o segundo. Mais forte, mais próximo. O rádio parou de funcionar. As luzes piscaram. O motor falhou por um segundo. Jonas começou a rezar. Não era homem de igreja, mas a sensação era como se algo observasse pela janela. Um calor sinistro tomou conta da cabine. Suor escorria de sua testa mesmo com o ar-condicionado no máximo. Foi quando o terceiro estalo soou, cortando o silêncio como lâmina. A estrada à frente iluminou-se em chamas. No meio do fogo, ela surgiu. Galopando de forma insana, cada passo da criatura fazia o chão tremer. Jonas tentou dar ré, mas o caminhão simplesmente morreu. A mula parou diante dele. Mesmo sem olhos, ele sentia o olhar dela. Um julgamento ancestral, impiedoso. Quando acordou, estava a quilômetros do local, com o caminhão coberto de fuligem e as rodas queimadas. O relógio havia parado às 3h33 da madrugada. Nunca mais dirigiu à noite. E até hoje, quando escuta um estalo qualquer, entra em pânico. A mula sem cabeça leva um pouco da sanidade de cada um que cruza seu caminho. Mas às vezes, leva muito mais. Na cidade de São Brás do Inferno, o prefeito decidiu fazer um festival folclórico para atrair turistas. Mandou erguer uma escultura gigante da mula sem cabeça na praça central, feita de metal e luzes. Quis transformar o medo em dinheiro. Mas há coisas que não gostam de serem brincadas. Na noite da inauguração, enquanto a multidão brindava e dançava, os sinos da igreja tocaram sozinhos. A estátua começou a estremecer, como se ganhasse vida. E do chão sob ela, rompeu-se uma fenda fumegante. A criatura surgiu como uma vingança viva, cuspindo fogo verdadeiro. O caos se instalou. Gritos, chamas, destruição. A mula correu por entre as pessoas, deixando um rastro de corpos e carvão. Aqueles que a encararam diretamente foram queimados por dentro, com os olhos derretendo nas órbitas. Crianças desapareceram. Adultos enlouqueceram. Os padres tentaram realizar um exorcismo coletivo, mas a igreja inteira explodiu em chamas antes da primeira palavra ser dita. A cidade foi evacuada. Hoje, é uma terra proibida. Nenhum mapa a mostra. Nenhuma estrada leva até lá. Mas à noite, se você escutar o som de cascos distantes, talvez ela esteja voltando. Porque a mula sem cabeça não é apenas uma maldição. É um lembrete.
de que há pactos que nunca deveriam ser quebrados, desejos que nunca deveriam ser tocados, e entidades que não toleram zombaria. Ela cavalga. Sempre. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode